Olá, bem-vindo de volta, meu caro amigo aqui do canal, que está interessado em saber mais do que nos aguarda no futuro sombrio do milênio de 40.000. E hoje eu vou quebrar um pouquinho aqui o padrão da heresia do Horus e nós vamos falar de uma pequena história, uma short story, uma historinha curta sobre os Necrons e o Rei Silencioso. A Palavra do Rei Silencioso, por L.G. Goldwyn. É uma história curta e eu vou resumir aqui os eventos mais importantes da história e trazer para vocês, mas claro, para aqueles inquietos que querem saber o que o Rei Silencioso falou, eu não vou enrolar e vou te dizer agora. De nada para você que estava querendo saber o que o Rei Silencioso falou, mas hoje nós vamos ver uma história sobre uma aliança muito inusitada entre os Blood Angels e os Necrons. O que? Sim, sente-se e vamos ver uma história interessante. Tudo começa no sistema chamado Gehenna. E eu estava procurando imagens do sistema de Gehenna e encontrei uma série de livros esquisita e assustadora. Não recomendo que você procure isso aí, mas no caso, o sistema de Gehenna no 40.000 é composto por dois planetas. Um deles é um planeta colmeia, onde tem uma população humana muito grande. E tu sabe, planeta colmeia produz várias coisas, tem múltiplas manufaturas, treina pessoal para guarda. E junto com o planeta colmeia tem um planeta fortaleza, que serve como uma âncora da defesa do planeta e para proteger o sistema como um todo. E nesse planeta fortaleza nós tivemos uma pequena infestação de malditas máquinas mortas-vivas que estão voltando à vida. Lá os Necrons decidiram vir com uma grande frota e começar a fazer a própria fortaleza, mas com raios laser mortal e pedras verdes que brilham. Então, agora os Necrons estavam fazendo uma fortaleza e tinha algo muito errado nisso aí. As forças imperiais que se aproximavam, obviamente, eram recebidas com tiro de canhão, então não dava para chegar muito perto. E as forças imperiais bravamente pediram reforço, pelo amor, alguém veio nos salvar, porque tem máquinas robôs assassinas tomando o nosso planeta. Cara, eu gosto da guarda, a guarda, sabe, né, a guarda no coração, mas contra os Necrons, eles são robôs que regeneram e tem números basicamente infinitos, porque tu mata um, ele não morre, ele é teletransportado de volta, repara e volta pra batalha. Então, cara, esses bichos são infernal, e junto com eles tinha uma frota espacial que as defesas locais aqui não tinham a mínima chance contra, e eles bravamente também optaram por não engajar no batalha e ficar a uma distância segura, uma coisa normal, coisa correta. E os Necrons, então, construindo ali uma defesa imensa e fortalezas no planeta. E isso não podia ficar assim. Um planeta imperial não poderia ficar na mão de alienígenas. E alguém tem que ter bolas para fazer alguma coisa. Então, felizmente para nós, os Blood Angels foram chamados. Os mais nobres filhos de sanguíneos que jamais recusariam uma oportunidade para uma batalha, ainda mais uma batalha digna contra um inimigo desse porte. Os Blood Angels, assim como todos os capítulos, são limitados em número a no máximo 1000 Astartes. Quando o comandante Dante, o que o nome dele é Dante, olhou para isso aqui, ele falou: irmãos, a vitória não é garantida, mas ela nunca foi. Quem está disposto a sangrar e lutar comigo? Todo mundo, vamos pra batalha. Falou em sangue, já ganhou os Blood Angels. E eles então se prepararam para uma campanha contra uma força numericamente e, em questão de armamento pesado, também superior à sua. A diferença é que nós somos malditos humanos e eles são Astartes, e a gente não sabe quando desistir e vai lutar até o último. Muito bonito isso aí, coisa maravilhosa.
Então foi preparado um ataque, no caso ele preparou um plano de combate e ele decidiu fazer um ataque local e envelopar as tropas dos Necrons, conforme ele iria puxar a lança do ataque, cercar uma parte dos Necrons e destruir eles todos. Uma tática muito boa para ir quebrando o teu inimigo em partes, já que eles estão se separando e defendendo um lugar grande. Vamos quebrar partes da defesa cada vez até matar todos eles. Uma vitória em, como diz, é aquela vitória do Napoleão, que é tipo, tu divide o inimigo para conquistar. Muito bonito isso. E assim ele iria usar o seu número mesmo menor, porém com soldados extremamente violentos e rápidos, para quebrar a linha inimiga. E aí começou a pancadaria. Eles foram colocados no planeta e com velocidade e veículos pesados, com os Rhinos dos Astarte, eles rapidamente se movimentaram. Depois Astartes de assalto com mochilas a jato começaram a avançar sobre as defesas dos Necrons, e os Necrons inicialmente começaram um ataque e foram dizimados, e aí as forças de contra-ataque dos Necrons encontraram uma parede de ceramite nos Astartes defendendo ali, e eles foram cercados por sua vez por mais um ataque do Dante, junto com Drops Pods, com Terminators atrás deles. Os Necrons foram isolados e eliminados, e aí os Necrons tiveram que mandar mais tropas para isolar os Blood Angels, e novamente eles penetraram a defesa dos Necrons e começaram a avançar. Cada vez que os Necrons tentavam fazer alguma coisa contra esses loucos, eles simplesmente ignoravam qualquer probabilidade. Em linhas defensivas não adiantavam, e eles quebraram a linha. E conforme o Dante estava avançando, ele percebeu uma coisa, que os Necrons começaram a isolar a unidade dele, com rápida mobilidade com os seus veículos esquisitos que voam. Eles foram para trás da linha dele e tentaram isolar ele do resto dos Astarte. Ele imaginou, finalmente, eles devem estar tentando me matar, né? Porque o Dante tem uma certa vontade de morrer, mas não é só isso. Ele imaginou que ele teria que fazer o seu melhor para manter os Necrons ocupados enquanto o resto do plano corresse e eles fossem cercados. Então agora, finalmente, uma quantidade significativa de Necrons está aqui engajada na batalha. Porém, pro nosso querido Dante, ele olhou de novo, aqueles veículos estavam vazios, eles pegaram os Necron e vazaram dali. Eles estavam retirando os soldados em vez de trazendo novos, e o resto do exército dele finalmente chegou nele e falou: senhor, não deu pra encircular ninguém, eles foram embora. E o Dante ficou puto, e aí ele voltou pra base para reprogramar o ataque e reavaliar, e eles começaram a novamente, junto com os outros comandantes ali, no caso os oficiais de cada regimento, começaram a planejar o próximo ataque, e o Dante tipo puto, porque ele não morreu, né, porque, né, ele quer morrer, mas segundo, porque o ataque falhou e os Necrons covardemente fugiram. E enquanto ele estava ali programando e revendo a linha de ataque, a ofensiva, e revendo a logística e a informação de onde os Necrons estavam fazendo a próxima linha defensiva, de repente a comunicação dele é hackeada e um Necron aparece numa imagem de holográfica, e o Necron fala: nós precisamos conversar com o seu comandante. Você tem a palavra do Rei Silencioso, que você terá o direito ao parley, e nós queremos negociar um cessar-fogo. Todo mundo começou a rir. Tá me zoando? Robôs assassinos indestrutíveis querendo negociar um cessar-fogo? Nem aqui nem no Trono Dourado. Isso aí é verdade. Não pode. E aí ele perguntou: por quê? E aí o Necron no holográfico falou: você sabe que eu não consigo escutar vocês, mas vocês devem estar imaginando por quê. Olhem para as estrelas.
E aí o holograma sumiu e o Dante pediu pro pessoal fazer uma varredura do espaço e se comunicar com as naves lá em cima, e veio uma mensagem de alerta, tipo ele olhou no celularzinho dele, no sagrado Nokia, que funciona há mais de 10 mil anos aqui. Ele abriu, né, porque é aquele de abrir ainda, e ali tava 88 mensagens não lidas da Marinha Imperial. Ué, o que tá acontecendo? Quando Dante abriu isso aí, meu amigo, os tiranídeos estão vindo na sua direção com uma Hive Fleet, uma frota colmeia gigantesca. Um número incontáveis de organismos biológicos devoradores de tudo estão vindo na direção desse sistema e nós só descobrimos tarde demais. Não temos o que fazer contra eles. Eles virão lutar no planeta onde vocês estão. Preparem-se. E agora, né, meio tarde, mas os tiranídeos já estavam a caminho e não tinha mais como se retirar. Não que o Dante iria se retirar, né, porque lutar até a morte pra ele, né, vale a pena. Mas aqui, ele vai lutar, custe o que custar, independente da expectativa. Mas aí ficou aquela coceirinha na cabeça dele. Os Necrons prometeram Parley, rei silencioso. Havia rumores de que os Necrons são liderados por um rei maior, silencioso. As forças imperiais sabem disso, mas é um mito, é uma coisa que ninguém nunca viu. Então aqui ele tem uma oportunidade de tirar um X1 com o líder de uma facção inimiga, confirmar a presença dele, avaliar a intenção dele, ver se ele sangra e morre, né, que é importante também. E, querendo ou não, era uma oportunidade única que ele não poderia deixar passar. Então ele juntou 2 comandantes ali, 2 sargentos com extrema honra. Aliás, o livro, esse aqui, é falado na visão de um desses soldados que ele levou junto com ele, que estava à esquerda dele, o outro estava à direita. E eles foram juntos para conversar com essa figura chamada Rei Silencioso. Ele então embarcou junto com os seus 2 soldados, ele mais 2, num Rhino, e eles ligaram o veículo e foram em direção ao local de Parley, onde o inimigo queria conversar e negociar um cessar-fogo. No caso, eles também têm uma coisinha que vai ser útil mais pra frente, piscadinha, mas eu vou falar pra vocês depois. E o Dante, junto com seus 2 oficiais de alta patente, no caso os sargentos aqui dos Blood Angels, foram pra lá. Todos eles fizeram um juramento e estavam prontos para qualquer coisa. Agora, enquanto eles atravessaram a linha dos Necrons, realmente nenhum Necron atirou nelas e não teve nenhum fogo. Então, né, por enquanto, o Rei Silencioso tá mantendo a palavra. Irônico isso, mas ele atravessou a linha e chegou nesse local onde eles fariam o Parley. Lá, segundo o livro, mais de 10 mil soldados dos Necrons estavam cercando uma posição central. Todos eles olhavam com seus olhos frios e metálicos para o Rhino atravessando a linha, e chegando lá baixou a rampa do Rhino. E os soldados dos Blood Angels saíram, e todos aqueles robôs assassinos cercando eles, olhando para eles se mexendo, e nenhum realmente atirando, nem fazendo qualquer coisa para impedi-los. Conforme eles chegaram, eles viram uma construção central com uma escada, e eles começaram a subir essa escada, e lá em cima um Necron maior que os outros, utilizando uma máscara e uma alabarda de energia, segurando firme com as 2 mãos, chamou eles e falou: eu sou o anunciador do Rei Silencioso, e ele convocou vocês
para um parley. Vocês têm a nossa palavra que não serão feridos enquanto vocês manterem a santidade e a honra nesse local. Por favor, me acompanhem. Quando isso aí aconteceu, os Blood Angels já estavam fervendo, né? O Dante tava tipo... E o pessoal tava muito tenso. Mas eles seguiram aquela coisa esquisita aonde ele estava os levando. Eles então ficaram tipo numa praça ali em cima daquele local mais elevado, onde tinha vários Necrons também, com máscaras cerimoniais e eles eram diferentes dos demais lá embaixo. Eles eram maiores e o seu corpo era mais detalhado, com várias insígnias e símbolos. Isso o pessoal conseguiu perceber. Então eles eram tipo comandantes dos Necrons que estavam ali em cima. E ele detectou isso só por causa do cargo e da posição que eles estavam ali. E seus guarda-costas pessoais, cada um deles tinha pelo menos 1 ou 2 guarda-costas logo ao redor, com um escudo de energia e uma alabarda de energia. E aí, o prenunciador falou: vocês estarão na presença de Zarek, o alto, o rei silencioso, o último e o maior dos reis dos Necrons. Ajoelhem-se perante o vosso rei. E aí ele se ajoelhou, o anunciador. Depois aqueles que estavam de máscara, os nobres ali, começaram a se ajoelhar. Depois os guarda-costas, os nobres. Depois todos os Necrons se ajoelharam. Era uma cerimônia bem específica. E o Dante falou pro anunciador ali que estava pronunciando o rei silencioso: ele pode ser o seu rei, mas não é o meu imperador. Pá! Badass motherfucker. No meio aqui de 10.000 soldados inimigos, ele levantou um dedo do meio e falou: nós não vamos nos ajoelhar pra nenhum rei alienígena. Quando ele falou isso, o cara aqui que tá contando a história, porque como eu disse, não é do Dante que tá falando a história, é um dos oficiais que foi junto com ele, começou a quase fechar o punho numa forma de porrada, mas ele se conteve e ele parou, mas a mão dele tava quase fechando numa forma de manopla, e isso vai ser importante, mas presta atenção. E aí o anunciador falou: tudo bem, dane-se, nós estamos aqui para parley. E aí chegou o rei silencioso e ele veio com uma máscara de sanguíneos. Não pode ser! No momento que o rei silencioso apareceu, o que tá narrando a história aqui fala que ele é diferente dos outros. Os outros Necrons parecem máquinas, esse não. Ele parece que o tecido dele é um corpo orgânico, só que dá pra perceber que é um robô, mas ele não tem, não é magro igual aos outros, que é só um metal. Ele tem os metais dele acompanham como se fosse o músculo, é como se fosse uma liga aí que representa como era o corpo dele anterior, mas ele é mais alto que os outros Necrons e ele veio com a máscara de sanguíneos, só que diferente da do Dante, não eram sanguíneos em batalha, eram sanguíneos calmo e em paz. E quando Dante viu isso aí, ele diz que o Dante falou: como ousa? Você acha que as suas mentiras serão mais doces usando o rosto do nosso pai, seu desgraçado? Cara, o Dante tem umas bolas de aço, ou ele quer morrer, um dos dois. Mas aí o anunciador fala, porque o rei silencioso não fala, né? Por isso que é silencioso. Não é que ele é mudo, é que ele só pode falar com os altos níveis dos Necrons, então ele fala através do outro. Aí o anunciador falou: ele não mente porque ele não fala com você, então ele não lhe contará nenhuma mentira. O rei, no caso, não quis ofendê-lo
com a máscara, ele a trouxe em forma de respeito. E aí o Dante falou: como ele sabe a imagem do nosso pai? E aí o anunciador falou: ele sabe, pois uma vez ele já quis fazer um acordo com o seu pai genético. Sanguíneos, aquele que vocês têm como seu primarca, era o melhor dos homens, e o Rei Silencioso sabia que ele entenderia e valorizaria essa aliança. Aí mexeu onde dói, mexeu no papai Sanguíneos. Aí o Dante tremeu um pouco na base. Admito aqui que o Dante deu uma tremidinha, saiu uma lágrima. E aí ele falou: como assim? E aí o anunciador diz: se Sanguíneos liderasse o seu império, ele veria lógica na união entre as nossas forças. Porém, aquele que senta hoje no corpo, a caveira no corpo, ele fala, desculpa, a caveira no trono, não entenderia, mas Sanguíneos veria a lógica e saberia da vantagem entre a nossa aliança. E aí, no caso, ele relata que os tiranídeos estão vindo, e os tiranídeos são uma ameaça para todos, e nós devemos eliminá-los primeiro. E aí o Dante fala então pro anunciador ali, pro Rei Silencioso: vocês vêm invadir esse planeta e agora vocês oferecem ajudar? E aí o anunciador diz: nós não viemos invadir nada, vocês acharam que a gente ia invadir? A gente não ia invadir, cara, pelo amor, para com isso. A gente tá aqui pra parar os tiranídeos. E aí o Dante diz: então se é verdade que vocês vieram pra defender esse sistema e não pra conquistá-los, vocês terão um cessar-fogo. Aí o Rei Silencioso, cara, o Rei Silencioso sai, chega perto do Dante, estica a mão pra frente, num gesto humano, como se ele fosse cumprimentar. E aí o Dante pega o punho dele, ele pega o punho do Dante, e eles se cumprimentam. Pá! Caracoles! E aí o Dante volta pra base, junto ali com os oficiais. Eles entram no Rhino e eles ligam o Rhino e vão embora. Conforme eles estão indo embora, o Dante tira a máscara e um dos oficiais pergunta pra ele: não acredito, senhor, nós vamos mesmo trabalhar junto com alienígenas? Capítulos foram excomungados. Por menos, não podemos confiar em uma palavra desses traiçoeiros alienígenas nojentos. E o Dante falou: sim, concordo, eles não podem ser confiáveis, mas, uma coisa que eles falaram é verdade: os tiranídeos são uma ameaça maior do que esses cabeças de lata, e sozinhos nós não vamos conseguir parar essa invasão, e eles vão destruir esses planetas, depois deles incontáveis outros. Porém, se eles realmente lutarem contra os tiranídeos aqui, talvez nós vamos conseguir parar essa invasão nesse momento. E eu te juro que depois que eles estão indo embora, que depois que essa guerra contra os alienígenas acabar, eu mesmo vou matar aquele desgraçado que usou a máscara do nosso pai. Outra coisa, agora aqui no carro, eles começam, no Rhino no caso, eles começam a desativar na mão, porque na mão deles tinha um sistema de detonação na mão, e se eles fechassem a mão no formato de uma porrada, ia ativar algumas ogivas ciclônicas, que é uma arma de exterminatus, e iria criar uma nova lua aqui pro planeta, porque iria arrancar um bloco da superfície do planeta, levando com eles o Rei Silencioso e aqueles Necrons todos. Então eles levaram no Rhino algumas ogivas de detonação que iriam destruir parte do planeta junto com todos os Necrons. Esse ia ser o objetivo caso os Necrons
Necrons não cumprissem o acordo ali, mas entre os tiranídeos e matar um chefe dos Necrons, os tiranídeos realmente aqui era a prioridade. E o que aconteceu? Os tiranídeos, obviamente, não pararam por nada. Eles caíram aqui no planeta apenas para ser encontrado por uma linha de Blood Angels que foi dizimando e eliminando onda após onda após onda após onda, e onde os tiranídeos tentavam evitar os Blood Angels para fazer um avanço secundário, era encontrado os Necrons, uma legião de soldados Necrons que não foge, não morre e não pode ser comida, com armas que dissolvem a matéria orgânica. E por malditos meses a batalha continuou. Os tiranídeos continuaram jogando biomassa nesse planeta, apenas para ser eliminados um atrás do outro. Armas gigantescas, bioarmas dos tiranídeos, eram enfrentadas por Necrons Destroyers com suas armas pesadíssimas. Aonde tinha um Hive Tyrant, os Blood Angels faziam um combate e conseguiam matar ele no X1, cortando os braços e depois a cabeça da criatura. Teve baixas, teve, tanto para os Necrons quanto para os Blood Angels, não tem como não ter, é uma guerra aberta contra os tiranídeos, mas os tiranídeos acabaram batendo contra um obstáculo que não quebrou, e quando os tiranídeos simplesmente se dissiparam, depois da morte de centenas de unidades grandes deles, as unidades de sinapse, e as naves dos tiranídeos sendo muitas destruídas em órbita pela frota dos Necrons que estava em massa, que eles acabaram quebrando. E conforme os tiranídeos se separaram em pequenos tentáculos da Hive Fleet, bem menores e mais fáceis de lidar, e a principal invasão deles foi dizimada, os Necrons começaram a se retirar, e quando a invasão foi totalmente contida, não tinha mais nenhum Necron no planeta. Eles cumpriram a sua promessa de vazar daqui quando a batalha acabasse, e em troca os Blood Angels serviram meio que como músculo para lidar com algumas das partes mais difíceis da invasão dos tiranídeos, e juntos eles pararam uma Hive Fleet, uma coisa incrível, um acontecimento único, onde os Astarte lutaram, não juntos, mas num cessar-fogo no mesmo planeta, com os Necrons, uma coisa que nunca foi ouvida antes e que acredito que nunca vai acontecer de novo, mas veremos o que vai acontecer. No futuro a gente nunca sabe, mas o Rei Silencioso demonstrou uma vontade de conversar, negociar e manteve a sua palavra com a humanidade. Então, uma vez um alienígena não foi um completo babaca, talvez ele tá ganhando tempo. A história diz que eles usaram os Blood Angels meio que como escudo de carne para evitar perdas maiores. Então, os Blood Angels também levaram muito dano aqui nesse combate. Mas os Necrons podiam ter simplesmente tentado matar todos os Blood Angels no final. Mas ao invés disso, eles realmente deixaram o planeta para as forças imperiais. Então, o que a gente pode tirar dessa história? Nossa, vamos confiar nos Necrons? Vamos lá abraçar os robozinhos assassinos? Não, animal, não. Isso foi uma coisa única, não vai acontecer de novo. Os robozinhos assassinos continuam sendo robozinho assassino. A única coisa é que o Rei Silencioso, precisamente o Rei Silencioso, ele tem um objetivo. O objetivo dele é lidar com os tiranídeos. Existe uma informação, também vinda da boca de um alienígena. Um agente da Inquisição conseguiu conversar com um Harlequin, e um Harlequin de uma das facções que odeia os Necrons. Esse Harlequin falou pro Inquisitor que quem criou os tiranídeos, na verdade, foi o Rei Silencioso. Quando ele foi embora da galáxia, ele ficou puto
pelo que ele fez com a civilização dele, e ele teve vontade de eliminar toda a vida, e ele criou uma arma que destruiria toda a vida no universo. Só que depois ele se arrependeu quando essa arma saiu do controle, e ele mudou de ideia, e ele decidiu que o objetivo dele maior seria tentar reverter a biotransformação e voltar a ser um Necrontyr e trazer a sua espécie de volta à vida. E se os tiranídeos destruíssem tudo, isso não aconteceria jamais. Não daria para trazer a vida em um universo completamente vazio. Por isso, ele decidiu, em penitência, procurar e eliminar os tiranídeos, e ele foi pro vácuo e sumiu da galáxia com essa missão. Isso vindo da boca de um elfo espacial. Nem eu nem você vamos acreditar nisso, mas nós não sabemos ao certo as vontades do Rei Silencioso. E escuta aqui, meu amigo, antes do Dante ir embora, quando eles estavam se cumprimentando, o Rei Silencioso chegou no ouvido do Dante e ele falou alguma coisa. Eu não sei porque a história não relata o que é que ele falou, mas o Rei Silencioso só se comunica com os mais altos cargos dos Necrons. O que ele falou pro Dante, eu não sei, mas podemos especular. Me diga aí o que você acha que o Rei Silencioso falou pra ele. Eu realmente não tenho nem ideia, mas se você imagina o que ele falou, por favor, deixe aí nos comentários. Tudo de bom, e como dizia o Rei Silencioso,